adega Campo Largo situa-se na Quinta de São Mateus, na região da Bairrada. Os seus vinhos são bem conhecidos não só pela sua qualidade, como pela originalidade dos seus nomes. Olá, Carlos, bem-vindo ao Entre Copos, o programa de vinho dos portugueses. Gostaria de começar esta entrevista por lhe perguntar como é que é gerir 170 hectares na Bairrada. Bom, eu penso que é difícil gerir 170 hectares em qualquer lugar, provavelmente 170 hectares no Douro também não são fáceis, porque, como sabe, a orografia é complicada. Nós aqui temos os nossos próprios problemas, não precisamos de pedir emprestados nenhum a ninguém, temos esta proximidade ao mar, temos, portanto, esta digamos, imensa facilidade de propagação das doenças da vinha e, portanto, temos aqui certamente uma necessidade de fazer maiores tratamentos em cada ano, mas temos, em compensação, uma série de coisas que nos dão grande alegria, porque os nossos vinhos, eu penso que são frescos, são equilibrados, têm um bom sotaque, falam o nosso terreno e o nosso clima, e isso dá-me uma grande alegria. Estamos também perante uma realidade diferente de antigamente, não é? A Bairrada melhorou muito durante estes últimos anos e o Carlos tem sido uma referência, tornou-se uma referência nesta região. Mas as suas origens no mundo do vinho são bem mais antigas. Tudo começou com o seu avô. Claro. Eu posso dizer que a Joana, que é a minha filha e que já trabalha connosco também no negócio, eu posso dizer que, digamos, toda a minha família, de alguma maneira, esteve sempre ligada ao vinho. Eu não tenho, apesar de ter trabalhado noutros setores de atividade durante a minha vida, aliás, a minha formação é jurista, eu sou licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, também não fui muito longe, fiz o liceu em Aveiro e depois estudei Direito em Coimbra, não é? E deixei a advocacia... acabar nos vinhos. Não, deixei a advocacia já há muito tempo, eu nunca deixei os vinhos, não é? Ninguém deixa, quando se nasce numa casa de lavrador da Bairrada, nunca se deixa o vinho, porque vai-se ter sempre, pelo menos, saudade de ir à adega para provar o vinho novo. Mas não, nunca estive longe da realidade familiar, que não foi interrompida. Os vinhos do seu avô eram bastante famosos, embora não engarrafados. Não, o meu avô fazia uma coisa que não era frequente aqui na zona, aqui na região. Ele separava o vinho branco, as uvas brancas, e por isso fazia vinho branco, e o vinho branco dele era bastante apreciado. Era, de facto, de muitíssimo boa qualidade, e nós procuramos seguir-lhe as pisadas na maneira como o fazemos, na simplicidade de processos que usamos. Sim, era, digamos que naquela altura, o que havia na Bairrada, nas casas de lavoura mais, enfim, em que o vinho era um produto excedente e, portanto, era vendido ao mercado e, portanto, era isso que, de facto, os lavradores faziam, produziam o seu vinho e depois vendiam-no aos comerciantes, que o engarrafavam ou não. É claro que a realidade... Eu nasci em 1950, portanto, na década de 50, a realidade do vinho era completamente outra daquela que é hoje, não é? E o entusiasmo do seu pai foi o mesmo do seu avô ou nem por isso? O pai tem um segredo com ele em relação ao vinho, não é propriamente alguém que cultive o hábito de beber vinho, mas teve sempre um grande entusiasmo pelas coisas da propriedade agrícola, do trabalho agrícola, e fez, creio eu, um trabalho extraordinário, porque foi ele que, na verdade, modernizou a viticultura, concentrou em 2 parcelas. Estamos aqui na Quinta de São Mateus, temos Valdazar aqui a 2 km, e, digamos, trocou uma dispersão imensa de parcelas do tempo do meu avô, juntando, digamos, nestas 2 propriedades, onde nem por isso deixámos de ter diversidade de terrenos, porque aqui na Bairrada o terreno muda, podemos dizer, a cada 100 metros, e, portanto, temos mais argilo-calcário, mais calcário argiloso, ou seja, temos aqui tudo, temos as diferentes variantes, e certamente também com estas colinas suaves que compõem toda a Bairrada, as exposições solares são as mais diversas. Falando um pouco dos vinhos, eu gostaria de saber, a gama já é bastante
variada e até muito engraçada pelos nomes. Antes de falarmos da parte mais técnica, vamos falar dos nomes. De onde é que vêm os nomes, o rol de coisas antigas, o Diga, enfim, a Vinha do Puto? Olha, são nomes muito engraçados. De onde é que vem? O apelido do meu pai, que como já lhe disse, portanto, digamos assim, não era um produtor de vinho, no sentido de que produzia uvas, mas não as transformava em vinho, salvo naturalmente o vinho para nós e para o nosso pessoal agrícola, que continuamos a fazer e nunca perdemos o dedo, não é? Em relação, digamos, ao nome Campo Largo, ele surge quando nós voltamos então ao mercado, em 2000, voltamos ao mercado e é a primeira vez que surge a palavra Campo Largo associada ao vinho. É o nosso apelido, família. Onde há um Campo Largo será no mínimo primo, será no mínimo primo, que é uma família que é o único nome, digamos que é a única família com este nome em Portugal e, portanto, foi quando o nome apareceu, digamos, nas prateleiras, pronto. A partir daí, e sempre com a presença do Campo Largo, que é o nome do produtor, desenvolvemos uma gama mais variada e em que os nomes nunca foram uma coisa, produto, digamos, de uma ficção qualquer. Na verdade há sempre qualquer coisa por trás. Há sempre qualquer coisa no dia-a-dia ou na própria realidade da nossa paisagem. Eu estou a olhar para este lado porque aqui está o Termião, aqui ao fundo do vale está a colina do Termião, o sítio chamado Termião em todas as referências documentais, etc. E nós fomos buscar esse nome e mantivemos-lo e é um dos nomes dos nossos vinhos. Mas, por exemplo, o Vinha do Puto. Pois, mas repare, nós estamos entre as povoações de São Lourenço e de São Mateus e o outro nome aparece logo entre Dois Santos, porque estamos realmente entre Dois Santos. Vinha do Puto foi uma coisa mais, digamos, ligada a uma certa necessidade comercial. Estávamos a pensar como é que deveríamos chamar um vinho de entrada de gama para o mercado angolano. E eu conheço Angola, trabalhei lá na minha outra atividade durante uns 3 anos e conheço e sei que puto é uma palavra que designa Portugal ou português ou coisa vinda de Portugal. E, portanto, imediatamente apareceu a ideia de vinho não, vinha do puto não, vinho do puto não, porque seria misturar crianças com o consumo de álcool, mas vinha do puto, porque não? E aquela figura do miúdo conduzindo o carro de bois, que está no nosso rótulo de vinha do puto, era uma imagem da minha meninice, em que um moço de 10 ou 12 anos conduzia os bois à adega, porque não? E o último rótulo, Diga? O Diga está mais relacionado com a casta, porque quando eu plantámos Tiverdô já há muitos anos, e se calhar não o plantámos mais cedo por teimosia nossa, porque o nosso viveirista, que é francês, insistia muito, porque achava que nós tínhamos aqui as tais condições ideais para fazer um belíssimo vinho dessa casta. Mas só viemos a fazer um pouco mais tarde e, de qualquer maneira, ele saiu muito bem. E dávamos a provar às pessoas e elas diziam, isto é diferente, o que é isto? Eu dizia, Petit Verdot. E as pessoas não conheciam, a generalidade não conhecia. E perguntavam, diga o quê? Dependia da intimidade e da educação. Que é muito comum em português, também se dizia. E ficou o diga com a interrogação. Portanto... Muito bem, é a criatividade. De qualquer forma, falando um pouco mais das castas, eu sei que existe uma grande quantidade, não só de castas nacionais, como internacionais. É a filosofia aqui, da Campo Largo? Não, quer dizer, nada decorreu digamos assim, de um desenho feito num papel e agora vamos fazer assim, sabe, decorreu da vida e das necessidades. Portanto, nesse período em que o meu pai dirigiu a viticultura e desenvolveu a propriedade e, digamos, não fazendo vinho, tinha que dar um destino às uvas e vendia-as exatamente, devemos destacar aqui como, digamos, comprador histórico, as Caves de Aliança, portanto, que então era uma empresa familiar e havia relações de amizade com alguns dos sócios e as famílias que compunham, e portanto, como as Caves de Aliança eram um exportador e conheciam as necessidades e os interesses do mercado mundial, nós começámos a diversificar um pouco no sentido de lhes fornecer a matéria-prima que eles necessitavam, não é? E, digamos, daí vem. Depois também a necessidade de conhecer o comportamento de algumas variedades, umas que já aqui tinham estado, outras que achámos que deviam voltar. E a partir do momento, ali pelos anos 90, especialmente ali no meio dos anos 90, quando considerámos, tomámos a decisão de construir a adega nova e voltar à produção de vinho
para o mercado. Nós pensámos que, por exemplo, relativamente aos espumantes, não havia nenhuma razão para não termos aqui 2 castas que são decisivas e que já aqui tinham estado há 100 e muitos anos. E o Chardonnay continuava, é evidente, mas o Pinot tinha desaparecido e voltámos a fazer. O nosso vinho rol de coisas antigas vai buscar 7 castas que aqui estavam na bairrada e que faziam a diversidade da bairrada e fazemos-lo com essas 7 castas, na maneira que exatamente era feita na altura, não é? Apanhando-as todas juntas e fermentando-as no lagar. Eu aí só tempero, é que nós apanhamos cada uma no seu ponto ótimo de maturação e depois deixamos fermentar quando deixamos, porque não juntamos nenhumas leveduras e, portanto, deixamos fermentar. Exatamente. Carlos, obrigada por nos ter recebido aqui na sua propriedade. Foi um prazer estar à conversa consigo. E nós terminamos por hoje mais um Entre Copos, esperando que tenha gostado de mais uma visita à região da Bairrada. Até à próxima.